Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia especial de sábado, 8 de março. Pois é, hoje estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, uma data de grande importância para a reflexão sobre os direitos, a força e a contribuição das mulheres na nossa sociedade. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Também de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. De Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. E Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, mesa de áudio, vídeos e redes sociais, Antônio Rodrigo. Pois bem, e na abertura nós falamos então, hoje Dia Internacional da Mulher, mas também neste programa especial de sábado falaremos sobre um assunto fundamental para a saúde. É que vem aí o Dia Mundial do Rim, que será celebrado na próxima quinta-feira, dia 13 de março. É a segunda quinta-feira do mês de março. E para conversar com a gente sobre a importância da prevenção, dos cuidados com a saúde renal, nós estamos recebendo hoje a Olga Brígida, ela que é representante do Instituto Deixe Vivo e está à frente da campanha em 2025. É a campanha Ação de Saúde Renal. Olga, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Antônio Luiz. Eu agradeço imensamente esse espaço que a rádio sempre nos cede, principalmente no dia tão especial de hoje, que é o Dia das Mulheres, né? E como você falou, a força e a contribuição das mulheres na sociedade, eu sinto que eu, como empreendedora social, contribuo para que a sociedade seja mais justa e equitativa, né? E é de mulheres assim, né? Aguerridas, guerreiras, dedicadas, é que nós precisamos. Então eu quero, aproveitando aqui a sua presença, né, no Jornal do Meio-Dia, através de você, cumprimentar então todas as mulheres de Itapetininga, da região, todas que estão ouvindo aí o nosso Jornal do Meio-Dia. Olga, para começarmos aqui, a gente vai falar sobre essa saúde renal, a campanha, Dia Mundial do Rim e tudo mais. O que é o Dia Mundial do Rim e qual a sua importância? O Dia Mundial do Rim, ele é uma ação global que acontece no mundo inteiro, todo ano, no mês de março, na segunda quinta-feira do mês de março. Né? Esse ano, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ele vem com o título da campanha, Como Estão Seus Rins? Né? Todo ano, a Sociedade Brasileira de Nefrologia lança um título para que a gente trabalhe em cima desse título para falar da função do rim, qual a importância e o que acontece quando nós não temos as medidas preventivas. Uhum. E por que nós devemos dar atenção especial à saúde dos rins? Eu costumo falar que os rins são pequenos guerreiros, né? Eles filtram todas as toxinas do nosso corpo. Eles controlam, por exemplo, a hipertensão e eles controlam os glóbulos vermelhos, né? Então, cada vez que a gente tem alguma alteração no rim, a gente faz com que a pressão arterial se eleve e que a gente possa ter aí um quadro de anemia. Então, essa é uma das poucas funções, uma das funções que os rins têm no nosso organismo. É lógico que existem muito mais funções do que isso, né? Olha, a gente dá alguma atenção, por exemplo, a órgãos que a gente pode visualizar. Por exemplo, está com a unha roxa, está com o pé inchado, você vê que tem algum sinal de alguma coisa não está indo bem no seu organismo. Mas
Os rins, especificamente, ou até mesmo o fígado, são órgãos internos que você não vê e às vezes nem dá tanto sintoma, né? Ou se dão sintomas, você acha que não tem ligação nenhuma, mas nós somos uma máquina, não é, Olga? Exatamente. Você falou bem, a gente dá muita atenção no que a gente vê, e o que a gente não vê, a gente não faz ligação. E tanto o rim como o fígado, que você citou, quando ele aparece alguma alteração, a doença já está muito avançada, né? Porque a gente fala que são doenças silenciosas. Aí a hora que você vai ver, já não dá mais tempo de ter uma medida preventiva, né? Uhum. Aí vai ser um tratamento de doença crônica mesmo, né? Que aí você vai ter esse tratamento para o resto da vida, do contrário do que se fosse preventiva, né? Então, porque você falou que altera a pressão, altera uma série de fatores na vida da gente, né? E impacta, né, de forma assim, negativa, quando os rins não vão bem, em todo o funcionamento, né, do nosso organismo. Exatamente. Porque quando você já está no estágio elevado aí da perda dos seus rins, você sente um cansaço extremo. Como eu disse, você pode ter anemia. E os outros órgãos também são impactados, né? Porque você começa a inchar. Então, esses órgãos, eles começam... esse inchaço, ele começa a aparecer extracélula, né? Você começa a ver que o seu olho está inchado, que os seus dedos estão inchados, que o seu pé inchou. Então, ele vai impactando de maneira severa o seu organismo, né? Agora, por exemplo, a gente está falando então de resultados, consequências. O rim não está bem, acaba ocasionando isso, aquilo, aquilo outro. Agora, fatores de risco. Tem algum comportamento assim na vida da gente, por exemplo, algo que a gente consome, forma desregulada de vida que a gente leva, que podem provocar aí problemas nos rins? Sim. A hipertensão é a primeira causa de doença renal no Brasil, seguido do diabetes. Então, quando você não dá atenção à sua pressão arterial, você não faz um aferimento, você não faz um acompanhamento tal qual a diabetes, ele pode afetar o rim de forma muito severa, levando a uma doença renal crônica. E tem outras comorbidades como obesidade, tabagismo, e como você falou, né, o que a gente não dá atenção ao que a gente come, né? Os fast food, que é muito sal, né? Pouca hidratação. Ainda mais nesse calor que nós estamos vivendo aí, nesse mais de um mês e meio, a gente tem que fazer uma hidratação adequada para que o nosso rim possa filtrar e possa refrigerar, né, o nosso organismo todo. Agora, em termos de prevenção, claro que você falou aí de consumir líquido, né, ajuda, até evitar bebida alcoólica em excesso, né, mas... como é que a gente pode prevenir isso? A gente deve fazer exames, mesmo não tendo problema, não tendo sintoma algum, a gente deve ficar ali fazendo, por exemplo, uma ultrassom do rim? Não, um exame que ele é bastante eficaz é a creatinina. A creatinina, ela mostra a sua função renal. Mas lógico que ela isolada, ela é um parâmetro para saber como que está o funcionamento do rim. Então, cada vez que a pessoa vai fazer um check-up anual, pedir para o médico colocar o exame de creatinina naquela relação, né? Porque você batendo o olho lá, vê que está alterado, não está no parâmetro normal, aí vai começar uma investigação para saber se isso é um problema renal ou se foi só uma alteração naquele dia. Agora, quem pode determinar, por exemplo, eu tenho algum sinal característico que pode ser ocasionado por um mau funcionamento dos rins, mas isso quem pode dizer só o especialista, só o profissional, né? Exatamente, só o profissional. Mas tem alguns sinais, como eu já falei para você, que é inchaço nos olhos, nas mãos, fazer pouca urina, né? Diminui o fluxo. Quando você tem a função renal diminuída, quase que imediato a sua função de diurese, o seu xixi diminuir. Né? Ou então... Aí você começa aquela retenção de líquido, por isso que incha. Exatamente. Você não há aquela filtração adequada e você começa a ter aquele inchaço, né? Você acha que, engordei 2 quilos, de repente é só água, né? Às vezes não é gordura, não. Né? Exatamente. Agora, não tem idade, né, Olga? Não. Inclusive, agora em dezembro, o Deixe Vivo, ele faz uma campanha que chama Deixe Vivo Doa Kids. E ele atende crianças hemodiálise. Nós atendemos crianças de 0 a 18 anos em serviço de hemodiálise. Então, são crianças que já nascem com a condição de renal crônico, são crianças que desenvolvem
E são crianças que já trazem a sua genética. Então, não tem idade de falar, pessoa mais velha. Não, você vê de 0 a 100 anos pessoas com problema nos rins. Nossa, então o fator genético pode também influenciar, por exemplo, o pai, a mãe ou alguém na família teve problema renal, de repente alguém pode herdar essa... O caso, assim, o exemplo mais clássico que a gente dá é o rim policístico. Normalmente, se uma pessoa da família tem, vai desencadear nos outros, né? Que é o aumento dos rins e que também com esse aumento dos rins ele vai perdendo a função. E você tem notado, Olga, no Brasil, algum trabalho, além dessas campanhas, né? Como essa que vocês promovem, essas orientações, esclarecimentos e tudo mais, alguma ação governamental, por exemplo, em prol das pessoas, para cuidar disso, para prevenir? Eu vejo no SUS uma chamada bem grande para você fazer exames preventivos, que é exatamente a hipertensão e a diabetes, né? Só que, infelizmente, o serviço do SUS ele é ótimo, só que ele não consegue atender todo mundo de imediato, né? Então, às vezes, mesmo que você vá ao posto, faça ali a sua aferição de pressão e é constatado que você está com alguma disfunção renal, ainda vai demorar um certo tempo para você ser encaminhado até um especialista. Para você ter ideia, hoje no Brasil, 50 mil pessoas morrem por ano aguardando por tratamento preventivo, né? Ou então para entrar em serviço de hemodiálise, né? Que é o seu rim trabalhando substitutivamente por uma máquina. Porque é assim, você acha que falta esclarecimento, orientação, cultura, enfim? Nós temos, por exemplo, poucos doadores, o número de doadores hoje é suficiente, a questão é de compatibilidade, como é que funciona isso? Nós temos poucos doadores, né? Hoje, uma porcentagem em torno de 45% dos familiares dizem não à doação de órgãos. E aí a família que determina? A família que determina. Nossa. Você tem que avisar a sua família que você é doador, para essa família, no momento de perder esse ente querido, fazer a doação. Então, nós temos poucos doadores ainda, por um problema cultural mesmo. Pois é. Bom, nós estamos conversando então com a Olga, falando sobre a questão aí dos rins, a importância da saúde renal, né? É a Olga Brígida, que é do Instituto Deixe Vivo. Olga, quantas pessoas hoje, quantos integrantes tem o Instituto atualmente? O Instituto é um instituto bem enxuto. Nós temos hoje 3 pessoas ativas, assim, trabalhando nas ações, e temos nos bastidores, né, que nos dão suporte, em torno de 7 pessoas. Então, ao todo, nós temos no Instituto 10 pessoas, mas mesmo com esse quadro enxuto, a gente trabalha bastante em prol à sociedade. E aí, vocês fazem aquele trabalho de contatos com instituições, com órgãos governamentais, com a sociedade, hein? Enfim. Exatamente. Nós temos as campanhas, através dessas campanhas nós entramos em contato com as indústrias das cidades onde nós vamos fazer as campanhas. Nós temos contato com as prefeituras locais, inclusive nessa ação, tanto a prefeitura municipal como a Unimed, né, que é uma empresa privada, vão estar conosco para ajudar nessa ação de saúde e atender a população. E nós temos também um canal no nosso site que ele tira dúvidas, né? Então, o que você tiver de dúvida de doença renal, de transplante, você vai lá e consegue ter um pouquinho de informação. Legal, muito bom. Bom, nós vamos pedir agora um pequeno intervalo, o nosso operador, o Antônio Rodrigo, e a gente volta já conversando um pouquinho mais aqui com a Olga Brígida, falando sobre, deixa eu ver aqui o próximo tópico aqui, campanha 2025, né? Medidas, enfim, que estão sendo adotadas e outros detalhes mais a respeito ainda dos cuidados que devemos ter com os nossos rins. Fique ligado, a gente volta já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
De volta com o nosso Jornal do Meio-Dia especial de sábado, hoje falando sobre saúde, saúde dos rins. A Olga Brígida está aqui conosco, respondendo às nossas perguntas também dos nossos ouvintes e falando sobre essa campanha, né, que é uma ação de saúde renal aí promovida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olga, como é que surgiu o Instituto Deixe Vivo e qual a sua missão? O Instituto Deixe Vivo, ele surgiu a partir do perfil social da nossa presidente, da Giovana. Por quê? Porque ela foi acometida de uma doença renal crônica chamada GESF, que é uma glomerulonefrite, que é uma doença que, se você pega ela no começo, ela tem um tratamento conservador. Mas tanto ela como eu, que tivemos o mesmo problema renal, ela desembocou numa insuficiência renal crônica, que foi para hemodiálise, né? Então, surgiu a partir dela, porque ela ficou inconformada de ver quantas pessoas em serviço de hemodiálise, né? Ou seja, uma pessoa que depende de uma máquina para que seus rins filtrem, né? Porque seus rins já não funcionam mais. E ela começou a dividir com as pessoas que acompanhavam o perfil dela o dia a dia. Então, chegou um momento que ela falou, acho que tem mais pessoas que se interessam por essa causa e querem se juntar ao Deixe Vivo. Aí ele se tornou um coletivo de pessoas, todas mulheres, todas com problema renal, ou uma pessoa que era muito próxima a outra que tinha problema renal. E em 2022 nós nos tornamos um instituto, né? Nós nos organizamos e somos hoje uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Engraçado, Olga, que a gente só decide dar um passo importante, assim, e aí vê que tem mais gente na situação da gente, quando somos acometidos, né, por algum problema mais sério, porque senão a gente também parece que não tem aquele tchan de tomar atitude ali, de falar, não, eu vou encampar aí um trabalho, um instituto, uma associação, né, alguma coisa. E assim deve ter nascido a PAI, deve ter nascido tantas outras instituições, porque alguém sentiu, né, que era necessário que houvesse um movimento, né, para esclarecimento e até para tentar aí, tratamentos, formas de cuidar de quem sofre com esses problemas. Mas você mencionou a questão da hemodiálise. Quer dizer, a hemodiálise ela entra em que momento, Olga, na pessoa com problema renal? A partir do momento que os seus rins, eles filtram abaixo de 10%. Aí você já não tem mais qualidade de vida. Aí o médico, o nefrologista, vai encaminhar esse paciente para um serviço de hemodiálise, né? Para que ele vai depender de uma máquina, para que essa máquina faça a função dos rins dele. Ou seja, que ele limpe essas toxinas do organismo para que ele consiga sobreviver, né? Porque sem a máquina torna inviável uma pessoa com menos de 10% de função renal sobreviver. E aí a pessoa está sempre ali com aquela esperança, com aquela expectativa, vem o amigo visitar e fala, não, você vai se recuperar, e vai se recuperar, claro. Essa é a esperança de todo mundo. Mas quando o rim chega nessa condição de precisar de um auxílio da máquina, esse processo ele pode ser reversível, tem como restaurar o funcionamento desse rim ou somente caso de transplante posterior? Se for uma insuficiência renal aguda, que é chamada de IRA, que até esses dias falou na TV por causa do Papa, né? Que ele teve uma insuficiência renal aguda. Esses casos revertem. Às vezes ele faz 1, 2, 3 sessões de diálise ou hemodiálise, né? E o rim volta, dá um susto ali no rim, ele volta a funcionar. Mas quando ele chega a ficar crônico, esse rim já não volta mais, né? Porque ele perde totalmente a função, inclusive ele diminui de tamanho, né? Para você ter ideia, hoje, o meu rim nativo, porque um rim ele tem o tamanho do dorso aqui da sua mão. O meu rim nativo ele tem o tamanho de um grão de feijão. Puxa. Então ele perdeu totalmente a capacidade de glomerular dele, né? Não tem função nenhuma mais. Então, se você for acometido de insuficiência renal aguda, é reversível. Se for insuficiência renal crônica, é só um transplante que vai tirar você da máquina, que o transplante também, é bom a gente frisar, é um tratamento, né? Certo. Não é a cura. Não, né? Agora, em relação à diálise,
existem os centros que realizam, né, hospitais, casas que realizam esse tratamento, que tem ali as máquinas. Mas hoje já é possível fazer em casa com outros equipamentos, não tão sofisticados, mas que dão uma condição ali, pelo menos provisória, né? São tão sofisticados quanto. É a diálise peritoneal. Mas qual a diferença da hemodiálise para a diálise? A hemodiálise você tem que fazer uma fístula no braço, né, que vai dar acesso à sua veia, à sua artéria, para que o líquido entre, vá até o seu rim e faça a função ali de limpeza. A diálise é colocado um catéter embaixo do umbigo. Por aquele catéter vai entrar o líquido, que é uma bolsa com líquido preparado para ter essa função de limpeza, vai entrar ali dentro da cavidade abdominal do paciente, vai ficar por algumas horas, depois ele vai retirar. Normalmente é feito à noite esse tratamento, enquanto a pessoa dorme, porque tem uma máquina que faz isso por ela, na maioria das vezes, porque tem alguns casos ainda manual, mas a máquina, enquanto você dorme, faz isso por você e no outro dia você fica livre. Já a hemodiálise, você precisa ir dia sim, dia não para uma clínica ou hospital e ficar ligado nessa máquina por 4 horas. E às vezes é distante, né? Às vezes é viagens. Sim. Aqui em Itapetininga nós temos um centro, né, de diálise, mas a gente recebe gente da região toda, né? Certo. Inclusive lá de Apiaí, né? Que é uma estrada horrível para chegar até aqui. Então a gente recebe gente da região inteira para fazer o tratamento. Agora, em relação à campanha Ação de Saúde Renal, quais atividades e ações que foram programadas dentro dessa campanha? Então nós teremos aferição de pressão, exames de glicemia. Note que são os 2 casos que eu falei para você que mais levam a perder a função renal, né? A hipertensão e a glicemia. Então, nós vamos oferecer esses serviços. E para quem tiver com um desses 2 parâmetros alterados, nós vamos oferecer o exame de creatinina, que eu falei para você que é um dos exames que mostra o parâmetro da função renal. Fora isso, a Unimed vai oferecer uma nutricionista no local, para dar uma ideia das pessoas, né, de uma opção mais saudável da alimentação. E nós teremos também os estudantes da USCS, né, USCS, é isso? Universidade de São Caetano do Sul, isso, né? Que estarão conosco para também conversar com a sociedade que passará pelo local. Agora, isso vai ser no dia 13 de março. 13 de março. A partir de que horas e onde? Das 8 ao meio-dia, na Praça do Fórum Velho. Vai ser bem no dia da feira, né? Certo. Então a gente vai pegar um público grande ali. Perfeito. Horário ali de bastante movimento, pessoas, exato. Né? Então, além desse pessoal, então Unimed, os alunos, né, de medicina da Faculdade de São Caetano do Sul, e também voluntários, né? Quem pode participar, de repente, alguma pessoa ligada também aí já à saúde, pode participar voluntariamente? Pode, nós teremos panfletos para serem distribuídos, né? Então, se quiser chegar lá na hora e perguntar, olha, tem panfleto, eu posso distribuir na feira, aqui nas redondezas, pode chegar e conversar com a gente. Legal. Agora, existe algum foco especial, assim, Olga, na saúde das mulheres, específico para elas dentro dessa campanha? Não existe um foco especial para a mulher nessa campanha específica, porque se você for ver os dados e os números, a doença renal crônica ela comete mais os homens. Ah, é? Mas, então por isso que eu falo para você que não existe um foco. Certo. Mas como é um dia da mulher, né? Lógico que a gente vai conversar com essas mulheres para elas terem mais atenção com a saúde delas, né? Para elas pensarem mais nela, um pouco, ter um pouco mais atenção com o seu bem-estar. Geralmente, a gente sempre fala, né, nas nossas entrevistas, e é conhecido de todos, que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Os homens são mais relaxados em relação, né, à saúde, muitas vezes até por preconceito ou por excesso de trabalho. Ele acha que ele tem que trabalhar, produzir, e acaba se esquecendo muitas vezes da máquina, que é fundamental, que sem ela ele também não vai conseguir, né, realizar nada. Agora, em relação aos desafios, quais são os principais desafios enfrentados na prevenção de doenças renais? Eu acho que o primeiro desafio é o represamento dos pacientes que não conseguem chegar ao tratamento adequado, né? Porque você passa num posto de saúde, você verifica ali que a sua pressão arterial está alterada, ou você está com a glicemia alterada, e você não consegue andar com esse tratamento. Às vezes por falta
de informação, às vezes porque não tem tempo, como você falou, no caso dos homens, né, que eles têm menos tempo para se cuidar. Então, o principal desafio é o represamento desses pacientes e a não aderência ao tratamento. Né, porque Ou seja, não dá sequência. não dá sequência. Ele começa, vai lá, o médico dá um parecer, dá um laudo ali, ele vai até uma altura e interrompe. Ou então ele toma o hipertensível, baixa a pressão e fala, tá ok, não precisa ir mais. Melhorou o sintoma, achou que... Exatamente, mas não é assim que funciona, né? Não, Porque a né? partir do momento que o seu rim começa a lesar, se você não fizer um tratamento preventivo para esse rim, ele vai continuar se autolesando, né? Até chegar aí na fase que eu falei para você de ter que fazer um tratamento substitutivo, né? Olga, agora uma pergunta que eu acho fundamental, que é a questão de medicamentos, automedicação, gente que adora tomar remédio, dá uma dorzinha de cabeça, vai remédio, dói, o joelho, vai remédio, dói. Quer dizer, não consulta um médico, não sabe as consequências, os efeitos colaterais, os males que aquele produto faz. O uso excessivo de medicamentos pode prejudicar os rins? Com certeza. A automedicação é extremamente perigosa, principalmente se falando de anti-inflamatórios, né? Eles lesam, eles vão lá direitinho no rim e lesam. Acho que eles falam, esse aqui é o rim, eu vou lá e vou lesar ele. É lógico que ninguém gosta de viver com dor, né? Se a gente tiver uma medicação para poder viver com um bem-estar melhor, a gente vai tomar. Mas não tome medicação sem a consulta de um médico, porque a medicação ela tem um prazo para você tomar, né? Ela não é... Tem medicações contínuas, é lógico, mas para dor, não, né? Para dor, você vai tomar tantos dias, tantos miligramas. Não é, eu tô com dor no joelho, como você falou, vou tomar, doeu a cabeça, eu vou tomar outro, e vai tomando uma medicação em cima da outra. Então, a automedicação é muito prejudicial à saúde dos rins. Ou seja, não vai deixar de tomar, mas você vai tomar especificamente para determinados casos, durante um certo período, ela tem uma finalidade. Uma finalidade, né? e com acompanhamento médico, com né? acompanhamento médico. Exato. Claro. Agora, Olga, como é que a população pode ter mais acesso a exames preventivos? Eu acho que esse tipo de ação que nós vamos fazer no dia 13 é uma ação importante para que a população tenha esse acesso, mesmo que mínimo, né? Mesmo que seja ferir pressão, verificar sua glicemia e, no caso de um desses dois alterados, fazer um exame ali de creatinina, porque aí você tem uma base do que o seu organismo está sofrendo naquele momento. A partir disso, você procura seu posto de saúde. Se for o caso, o posto de saúde vai encaminhar você para um especialista. Então, eu acho que essas ações de saúde são extremamente importantes para a população. Ou seja, procurar ali a sua unidade básica, vai lá, consulta com o clínico geral. Se detectar alguma coisa mais séria, encaminha para o especialista, né? Exatamente. Mas o primeiro passo é esse ainda, né? Procurar a sua unidade básica. Na falta... hoje é domingo, não tem unidade básica. Pronto. Vai na farmácia, mede sua pressão, né? Pelo menos a pressão. Sim, a pressão. Pode ser um indicativo já, né? Sim. Bom, estamos conversando com a Olga, representante aqui, né, desse pessoal que trabalha tanto pela saúde renal, né, falando aqui sobre ações, sobre essa campanha que nós teremos aí no próximo dia 13. Olga Brígida, que representa o Instituto Deixe Vivo, tá? Então vamos nos cuidar, vamos tomar aí todas as precauções, não vamos deixar para lá. Tem muita coisa que você pode deixar para lá, mas saúde não, né, Olga? Saúde não. De forma... Inclusive, se exercitar, né? 30 minutos diária de uma caminhada já faz muito bem ao seu organismo, né? Eu preciso fazer uma caminhada de 5 quilômetros? Não, vai no seu ritmo, vai no horário que você acha melhor. 30 minutinhos ali que você tira do seu dia já vai ajudar muito na sua saúde. Parece que vai perder esse tempo, mas não. É o tempo mais melhor aplicado. Exatamente, exatamente. E a gente quer comer. A gente acha que comer e dormir são as melhores coisas da vida. São as melhores da vida. Mas não são as melhores para a vida. Né? Não são as melhores para a vida, né? Ajudam, mas não são. Tem outras coisas que você precisa fazer também para manter a saúde. Para ajudar, né? É verdade. A gente volta já já. Então fique ligado aí para o último bloco desse bate-papo aqui com a Olga Brígida. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia.
Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, estamos de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia, especial de sábado, conversando com a Olga Brígida, falando sobre saúde dos rins, né? Afinal de contas, nesta semana, agora que vamos entrar, né, teremos aí o Dia Mundial, né, do rim. Olga, a gente falou aqui sobre hemodiálise, você falou sobre diálise, falou sobre outras formas. Agora, quais são outras opções? Tem outras formas de tratamento para doenças renais crônicas? A primeira forma de tratamento, quando você não chega naquela fase que eu falei de 10% de filtração dos rins, a primeira forma de tratamento é o tratamento conservador. Ele vai ser de forma medicamentosa. Inclusive, hoje, existem muitos casos de pessoas que estão fazendo o tratamento conservador e já tomam os imunossupressores. O que são os imunossupressores? São medicamentos que normalmente as pessoas transplantadas tomam para não ter rejeição do órgão. Então, às vezes, ali no tratamento conservador, já é iniciado esse tratamento com imunossupressor para que a pessoa tenha um tratamento mais eficaz, digamos assim. Tá, são alguns nomes meio difíceis, né? Imunossupressor. Imunossupressor. Não, e às vezes a gente ouve isso aí e não sabe o significado, né? Porque até com relação à própria vacina da Covid, né, tinha algumas contraindicações, né, alguns grupos aí, né, que estavam nessas condições, né? Então, esse medicamento é para evitar a rejeição, porque o órgão é um corpo estranho, não é seu ali, né? Para que serve o imunossupressor? Ele serve para abaixar a sua imunidade, para que o seu organismo não reconheça aquele corpo estranho ali dentro. Nossa. Então, você fica vulnerável a certas coisas, né? Então, quando você inicia esse tratamento conservador com essa imunossupressão, ele serve para isso. Essa doença está ali incomodando, vamos enganar ela um pouquinho. Mas isso é só no início, quando a pessoa recebe o órgão, ou ela tem que permanentemente viver fazendo uso desses medicamentos? Permanentemente. Enquanto durar o transplante, você toma a imunossupressão. É lógico que no começo é uma dose super alta. Nós estamos falando agora de transplante, né? Não do tratamento conservador. Normalmente é uma dose bem alta, né? Para que a sua imunidade não consiga reconhecer aquele corpo estranho, e depois a gente vai regulando até chegar numa dose que o seu organismo já se acostuma um pouco mais. Ah, legal. Bom, e o transplante renal? Ele é uma solução mesmo viável para todos os pacientes ou tem casos que não? Quais são as condições em que se faz necessário? É feito todo um estudo em cima do paciente para ver o quadro de saúde desse paciente. Se ele estiver muito debilitado, ele não vai aguentar um transplante, porque é uma cirurgia de muitas horas, né? Certo. Como você falou, vai ter um órgão estranho ali dentro, a imunossupressão já faz com que o organismo fique mais debilitado. Então, é feito um estudo de paciente para paciente, né? Para ver qual o estágio que ele está, se ele aguenta essa cirurgia ou não. Mas a maioria dos pacientes, eles são listados, eles ficam em lista de espera, aguardando por um órgão para transplante. E em relação a desafios enfrentados, Olga, por pacientes que precisam passar por alguns tratamentos, como a hemodiálise. Nós falamos dela, mas não falamos dos desafios, dos riscos e tudo mais. Eu acho que o primeiro desafio é a aceitação, né? Quando você perde o rim e você se depara com uma máquina, para você sobreviver é muito difícil, porque você se sente presa a ela, né? Você tem que estar ali na clínica de 3 a 4 vezes por semana, de 3 a 4 horas ligado nessa máquina. E depois você tem uma série de restrições, como ingestão de líquido. A gente acabou de falar que a hidratação é muito importante para o rim. Quando você faz hemodiálise, você tem uma restrição de líquido. Eu, em hemodiálise, eu podia tomar 500 ml de líquido por dia. Nossa. Porque eu não urinava. E se você não urina, para onde vai esse líquido? Para o resto do seu corpo, né? Então, eu acho que a primeira é a aceitação. O segundo é a distância. Tem pessoas que viajam longos quilômetros para chegar até a cidade onde tem o tratamento. E o terceiro é viver em restrição, né? Tanto de líquido como de alimento. Porque a hemodiálise impõe isso.
E essa aceitação, Olga, porque você teve uma mudança radical na sua vida. Você tinha uma vida em que você podia fazer de tudo e, de repente, você começa, por conta até desse problema, do tratamento a que você está sendo submetido, você tem que mudar seus hábitos. Por exemplo, o consumo de líquido, né? Exatamente. Você tem que diminuir ali a ingestão, né? Psicologicamente, como é que fica o paciente? Eu vou falar por mim, que eu passei por isso 2 vezes. A primeira vez em 89 e a segunda vez em 2013. Em 89 eu me revoltei muito, né? Porque eu tinha... Quando eu fui para a hemodiálise, eu tinha 19 anos. Nossa, jovenzinha. Então eu falava, por que comigo? Por que eu, né? Então, esse fator psicológico abala muito. E a segunda vez, eu era mãe, tinha acabado de ficar viúva. Aí eu falava, e se eu morrer agora, como é que vai ser a minha filha, que é adolescente? Então, essa barreira psicológica tem que ser enfrentada. E o acompanhamento psicológico nesse momento é muito importante. É uma coisa que a gente não tem com facilidade no SUS. A gente tem psicólogos no SUS, mas existe uma lista de espera, né? Então, quando você adentra para a hemodiálise, até você conseguir um tratamento psicológico, mesmo que algumas clínicas ofereçam esse serviço, demora um pouco. Então, é um enfrentamento muito difícil. Então, aí é a hora que a família é fundamental. Família, a rede de apoio, né? Família, os amigos, até a sociedade no geral, né? Porque quando você faz hemodiálise, agora acho que você vai ver só uma cicatriz aqui no meu braço, mas eu tinha uns caroços aqui que era por onde eu fazia hemodiálise. Então, a sociedade olha para você assim, enviesado, né? Que isso no braço? Você fica muito magro, eu fiquei muito magra, seu cabelo cai, que foi o meu caso. Então, se sente um olhar atravessado da sociedade. Então, ter mais empatia da sociedade, ter essa rede de apoio é muito importante. Então, a cultura, a educação, a orientação, a formação é muito boa, porque o paciente qualquer paciente que sofre alguma deformação por conta de alguma doença ou de algum tratamento, ele é visto quase como um ET. Por quê? Porque falta esclarecimento, quer dizer, em vez da gente respeitar, acolher, amar, ajudar, auxiliar aquela pessoa, a gente meio que se afasta, né? É uma tendência natural do ser humano, de repente até um certo medo de sofrer algum contágio, alguma coisa, né? Isso pega, né? Isso pega. Isso pega. Então, eu acho que tem que ter, e eu queria ver a sua opinião, mais orientação, desde criança, desde a escola, já começar a ensinar que um dia pode acontecer isso na família, com os amigos, né? Exatamente. O Instituto Deixe Vivo, ele trabalha com palestras tanto na tenra idade até nas universidades, né? Lógico que a gente trabalha de forma diferente, mas a criança, né, a gente sabe que é o agente transformador. Então, se ele aprende desde pequeno que existe essa diferença, que a pessoa está passando por isso por uma condição que ela está agora, né? Faz toda a diferença no cenário aí que a gente vai ter para frente, né? E campanhas de conscientização, então, podem ajudar muito, não só no respeito a quem está passando por um tratamento, mas, sobretudo, na prevenção, no diagnóstico e tudo mais, né? A campanha, né, ela começa com essa conscientização, né? As pessoas não são iguais, as pessoas passam por momentos diferentes e depois ela vai ali para a prevenção e para os cuidados com a saúde. Aqui nós estamos falando, no caso, da saúde renal, né? Mas ter essas campanhas de conscientização é muito importante para a sociedade no geral, né? E as instituições médicas, a gente falou até que a faculdade vai se envolver, a Unimed vai se envolver, mas você nota que tem havido, de uns tempos para cá, claro que as descobertas, né, novos medicamentos, novas formas de tratamento e tal, mas a comunidade científica, a comunidade médica tem se envolvido mais com os pacientes, com os familiares, enfim, dependentes ou com algum problema de saúde, principalmente o assunto renal, que é o assunto da nossa entrevista hoje. A sociedade médica, ela vem buscando cada vez mais chegar mais perto do seu paciente, né? Hoje nós temos, acho que nós estamos formando médicos hoje muito mais empáticos, né, do que no passado, mesmo porque no passado era o clínico geral que atendia na totalidade. Hoje nós temos médicos especialistas, né, que entendem daquela doença ali, tintim por tintim, vamos dizer assim, né? Então, a gente está formando médicos muito mais
empáticos nessa área. Inclusive, o Instituto Deixe Vivo está com um projeto chama Jornada Compartilhada, passo a passo do primeiro ano do TX, que nós vamos dar, inclusive, um curso de capacitação de comunicação não violenta para profissionais de saúde. Que bom. Porque na hemodiálise, por exemplo, você é ligado numa máquina, né? Então, o profissional da saúde, ele chega e ele fala assim, a hora que ele vai te ligar, te colocar na máquina, eu vou ligar você. Aí, depois de 4 horas, ele vem e ele fala, eu vou desligar você. Então, para a gente que está ali sentada, a gente ouve aquilo com muita dor, vou desligar você, né? Eu já ouvi isso e já ouvi de pacientes que se sentem mal com essa fala. Então, nós vamos dar essa capacitação para que a mensagem falada seja mais respeitosa, mais empática, mais solidária. Soe né? esse melhor no ouvido de quem já está ali sofrendo, né? Exatamente. E às vezes até na hora de dar uma notícia, né, para o paciente, às vezes o médico vai ali na cara, na coragem, pura e simples, né, curto e grosso. É um choque, né? Eu já fiz um curso no Hospital do Rim, inclusive, sobre comunicação de notícias tristes. A pessoa que é um enfermeiro, ele dá esse curso maravilhosamente bem. Ele fala que quem está no hospital trabalhando, ele está lá porque ele escolheu estar lá. Isso. Nós, pacientes, não escolhemos estar verdade, lá. Né? Então, a maneira com que é emitido, tudo que é falado, tem que ter uma mudança, né? Para que a gente se sinta confortável lá dentro. Não, confortável, acolhido, protegido, porque quando você olha para o profissional de branco, você tem uma fé. Sua pressão já sobe também. Tem esse lado, né? A síndrome, você fica com medo. Do jaleco branco, Ou a esperança, você vê naquele cara ali a sua salvação. Sua salvação, né? Exato. Então, é melhor que ele o trate com respeito, né, mantendo até essa aura de superpoderes que ele não tem, Exato. Mas no momento da aflição você acha que ele tem. Sim, que ele vai tirar com a mão ali, né? Isso. Exatamente. Muito bem, muito bom o seu exemplo. Agora, em relação a perspectivas, Olga, perspectivas futuras para o tratamento, para a prevenção de doenças renais. É o que nós falamos há pouco, né? Eu acho que a sociedade médica, as farmas, elas estão o tempo todo, elas estão se organizando para descobrir novos medicamentos e novas formas de tratamento, né? Hoje, como eu falei para você, eu fiz tratamento conservador lá em 1989 e não existia a medicação que tinha hoje, né? Então, em 39 anos, né, isso andou muito, isso caminhou muito. Então, eu acho que a gente tem perspectivas assim muito bonitas, um caminho muito amplo para a gente seguir de agora em diante. E nunca perder a fé, né, Olga? Exato. Sempre acreditar que é possível a cura, é possível a solução de uma ou de outra forma, né? Mas a vida vai continuar e você vai estar ali, né, ao lado das pessoas que você ama, acolhendo e sendo acolhida. Agora, Olga, a gente vai chegando ao final dessa nossa entrevista. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo a sua presença aqui. Vamos reforçar então que dia 13, né, essa campanha ali na Avenida Peixoto Gomide, na Praça do Fórum Velho, das 8 ao meio-dia. Nós vamos oferecer aferição de pressão, medição de glicemia e, para os casos alterados, uma medição também de creatinina. Além de ter uma nutricionista no local que vai conversar com todas as pessoas que passarem por ali. Esse pessoal, por exemplo, o SAMU vai estar por ali também? Se tiver algum caso mais grave, mais sério, alguém com algum, sei lá, de repente algum problema ali, o SAMU para encaminhar para o hospital? O SAMU não estará, mas a Unimed vai estar, né? E a Unimed tem esse serviço de transporte. Então, para finalizar, Olga, deixa para a gente uma mensagem, algo que você gostaria de ter falado, não falou, ou de reforçar algo que você já disse. Eu gostaria de reforçar que a principal causa hoje da doença renal é a hipertensão. Então, afira a sua pressão, passe no seu posto de saúde, verifique a sua glicemia, hidrate-se corretamente e evite os anti-inflamatórios, né, a automedicação e os fast food da vida, né, a comida com excesso de sal. Esse é meu reforço. E eu quero agradecer imensamente a você, à rádio, por nos dar esse espaço e mandar um abraço carinhoso para todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento. Que bom ouvi-la, que bom conversar com você. Obrigado mesmo. Nós aqui
agradecemos. Bom, falamos então com a Olga Brígida, né, que trouxe todas essas informações. Nós queremos parabenizar aqui através dela o Instituto Deixe Vivo pela campanha 2025, Ação de Saúde Renal, e esperamos que essa iniciativa ajude muitas pessoas a se prevenirem, né, contra doenças renais, tomando esses cuidados aí que ela falou, e um deles é a alteração da pressão arterial. Pode ser um sinal, né? Então não deixe de estar aferindo ali, né, cuidando. E para você, ouvinte, lembre-se que cuidar da saúde dos rins é fundamental para o seu bem-estar. Pratique hábitos saudáveis, siga aí os conselhos que a Olga nos passou, faça exames regulares, fique atento aos sinais do seu corpo, tá? Afinal de contas, é uma vez só, né? Então vamos cuidar dele, esse curto período em que nós estamos nesse corpo. Ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção dispensada, grande abraço a todos, final de semana aí com futebol, né? A Superdifusora transmitindo, trazendo todas as informações. E nós voltamos com o Jornal do Meio-Dia na segunda-feira. Um grande abraço, um excelente final de semana e até lá.